A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Execute. Pensou em imóvel? Pense Execute. Construtora Sideral. Compromisso com a qualidade de vida. Ecomax. Fazer bem feito é da nossa natureza. Quarta-feira, 21 de janeiro, mais um programa Master Imóveis dessa semana, que na última segunda-feira entrou no seu novo formato. Agora, todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas, das 18 às 19 horas, sendo que a primeira meia hora é o debate, assunto interessante, inédito, que direto ou indiretamente afeta a sua vida. E a outra meia hora, o Master Imóveis Shopping, com as melhores ofertas das melhores construtoras, imobiliárias e corretores de imóveis do estado da Paraíba. Você pode sim participar ao vivo, mandando um e-mail para romulosoareslima@gmail.com ou, se preferir, mensagem do WhatsApp ou mensagem do SMS através do 9302-2024. Hoje eu trago uma estrela aqui, um advogado de Vitória, Espírito Santo, presidente do Cresce, lá do Espírito Santo, doutor Aurélio Dalla Piccola, que vai falar de um assunto, terrenos de marinha. O que é isso? Terrenos de marinha, é da União, você pode construir, não pode, isso afeta diretamente a construção civil, a sua vida, você tem que pagar o que por ele? Então, essas perguntas e muito mais, vamos debater aqui com o Aurélio Dalla Piccola. Muito obrigado, Aurélio. Você sempre aqui prestigiando a Paraíba, visitando o Brasil como um todo. Os Estados Unidos você teve agora recentemente, a Europa, dando palestras sobre a legislação brasileira, principalmente do mercado imobiliário. E eu quero que você nos diga logo de pronto aqui ao telespectador do Master Imóveis, porque as pessoas chamam terreno de marinha. O que é isso? O que significa essa palavra e o que afeta a vida das pessoas? Boa noite e seja muito bem-vindo aqui à Paraíba. Bem, eu que agradeço o convite mais uma vez, colega Romulo, também corretor de imóveis. É uma honra estar aqui na Paraíba. Sempre que convidados, faremos questão de corresponder às expectativas. Mas a questão de terrenos de marinha é uma questão que já aflige nosso cotidiano desde a colonização do país, né? Isso é trazido de muitos anos e realmente é uma coisa que as pessoas mistificam muito. Então, existem mitos. Por exemplo, fui perguntado quando cheguei aqui, mas Marina tem alguma coisa a ver com isso? Não, Marina não tem nada a ver, em tese, mas teria alguma coisa a ver por estar situado em área de marinha. A Marinha do Brasil tem alguma coisa a ver? Não, a Marinha do Brasil não tem nada a ver, a não ser por questões de segurança. Mas terrenos de marinha, propriamente dito, histórica e tecnicamente falando, tem uma definição como áreas situadas a 33 metros da linha do pré-mar médio do ano de 1831. Mas por que isso? Porque houve a necessidade de se estabelecer uma faixa de segurança. E essa faixa de segurança ela deveria ser regulamentada e, no entanto, até os dias atuais, ela não foi completamente regulamentada. Então, existem muitas questões envolvendo, muitas celeumas, e nós temos essa cobrança de taxa. Não é um imposto, é uma taxa. Muitas pessoas confundem também, é outro mito. É tratado como taxa. O imposto teria sua contrapartida, sua destinação na arrecadação, a arrecadação já com previsão para onde ser aplicada essa verba, ao contrário da taxa. Nesse caso, a taxa é cobrada, vai para o Caixa Único da União, para o Tesouro Nacional, e ele pode ser gasto de várias formas, né? Então, é uma receita que você não tem que dar diretamente essa destinação da despesa ligada, vinculada a essa receita. Agora, me diga uma coisa, como é que você pode imaginar geograficamente? É só
terrenos próximos à beira-mar ou na beira-mar, é próximo a manguezais, é próximo a rio. Como é que define essa estrutura geográfica? E também, quem é que fiscaliza, quem é que determina, quem é que diz aquilo é de marinha, eu vou mandar para o registro imobiliário e pronto. E às vezes acontece um fato muito atípico, mas que tem atrapalhado muito o mercado imobiliário. A pessoa vai no cartório de registro imobiliário, tira uma certidão, não fala nada que o terreno é de marinha. Quando está começando a construir, chega lá alguém e diz aquele terreno é de marinha. Por que acontece isso e qual o órgão que pode fiscalizar e determinar isso? Várias perguntas, vamos tentar aqui ver se eu consigo lembrar para seguir um raciocínio. Primeiro, geograficamente. Geograficamente, existem os terrenos de marinha e também os terrenos marginais. Os terrenos de marinhas são definidos da forma que eu apresentei agora há pouco, basicamente no litoral brasileiro. E os terrenos marginais são os rios federais, 15 metros de cada lado desses rios federais ao longo de todo o país, ou seja, então aqueles que pensam que é só no litoral se enganam, que o mesmo instituto regula tanto terreno de marinha quanto terrenos marginais, da última enchente, a maior maré que teve em relação a esses rios. Então, existem essas duas definições. Então, praticamente o Brasil todo, nós teremos essas perturbações, vamos dizer assim. E aí você me fez outra pergunta. A outra pergunta é, quem é que determina, quem é que fiscaliza, quem é que mede, quem é que manda para o cartório de registro imobiliário para assentar que aquela área é uma área da União? Esse é um grande problema que tem acontecido muito recentemente, nesse último governo, principalmente. A gente tem observado que há uma voracidade da União em demarcar novas áreas, em assim definir como novas áreas que pertencem a essa faixa de 33 metros da linha pré-mar médio. Só que isso vinha acontecendo ao arrepio da Constituição. A prova disso é uma ação 4264, que é a ADI 4264, que foi intentada no STF em Pernambuco, através do Estado de Pernambuco. E obtiveram um sucesso numa liminar, suspendendo as demarcações lá, e essas decisões estão sendo levadas ao longo do Brasil todo, ao estender do Brasil todo. Por quê? Porque a legislação foi modificada, mas ao arrepio da Constituição, para o quê? Agilizar esses processos na verdade, são remarcações, né? São novas marcações, ampliando áreas de cobrança e de taxação da União. Então, essas cobranças deveriam ser precedidas de processos administrativos. E esses processos administrativos têm que cumprir o devido processo legal, e a parte que foi envolvida, tiver uma área que antes não era marinha, para não ter essa surpresa de chegar no cartório e se surpreender, de repente, da União, que é o órgão que regulariza, tem a Secretaria de Patrimônio da União, que é o órgão que regulamenta isso, que fiscaliza isso nacionalmente, que cuida do patrimônio da União, para não chegar e depois fazer um processo, essa pessoa ser intimada por um edital, sem ser pessoalmente, ela não ter ciência disso, sai no jornal, sai no diário oficial da União, e ela simplesmente não toma conhecimento que essa área dela passou a ser de marinha. Ela não tem o seu direito de defesa, do contraditório, de dizer que não é, que ela tem uma na cadeia sucessória provando que esse imóvel é efetivamente um imóvel escriturado e não pertencia à área de marinha. Então, ela não tem como se defender nesse processo. Por isso, essas vitórias têm ocorrido ao longo do Brasil, mas gera realmente muito desconforto ao longo do Brasil por essas questões. Agora, por exemplo, nós temos aqui na Paraíba e nas capitais litorâneas um belo mar. Você vê aqui atrás uma foto de 6 meses aqui da tirada mostrando João Pessoa, chegando até o final de Cabedelo. E temos rios e manguezais. E a gente tem um bairro como Intermares, eu acabei de receber aqui de uma telespectadora, corretora de imóveis, quero mandar um abraço para ela, Tânia Santoro. Ela diz o seguinte, no bairro do Intermares está tendo um grande problema. Começaram a dizer que 3% do terreno era a área da União. E causando vários problemas, porque alguns com essa surpresa de ir lá no patrimônio da União e saber, Douro, que na certidão não tinha mais, pegou de surpresa, e outros que já estavam registrados, encaminhados lá para o cartório de registro de Cabedelo, e 3%. O que é que ela pergunta? Tem solução? O que é que ela faz? Porque por conta desses 3% de área da União,
né, inviabiliza, inclusive, alguns bancos a financiar. Por que esses bancos também não estão financiando? Porque a pessoa não tem também a propriedade e a posse direta daquele imóvel. Qual é a solução? Na realidade, quando a pessoa tem um aforamento, existem dois regimes né, em imóveis da União: o regime de ocupação e o regime de aforamento. Os bancos normalmente aceitam de aforamento, que a pessoa detém um domínio útil. Ela tem uma parte da propriedade, mas a União é detentora da maior parte dessa propriedade. Então, ela tem apenas domínio útil. Aí se faz um financiamento, mesmo porque se terá uma garantia. Na ocupação, é uma espécie de uma posse precária, né, onde a União, a qualquer momento, ela pode retomar esse bem, quando se trata de regime de ocupação. Mas, no entanto, a União, para arrecadar, ela facilita essa ocupação mediante um pagamento anual de uma taxa chamada taxa de ocupação. No caso dos imóveis aforados, ele recolhe a taxa de foro, para esse caso. Então, nestes 3%, creio eu, que esteja afetando várias áreas dentro da região. Isso. Aquela área que for uma pequena parte, de repente se faz um estudo, seria interessante até o desmembramento dessa pequena parte, para que não se afete a comercialização de todo o restante, que é um entrave burocrático realmente, se tratando de Secretaria de Patrimônio da União. É muita burocracia. Então, na realidade, tem que se estudar o caso e, dependendo da situação, tem que se verificar se há um direito, se, por exemplo, não há a burla do devido processo legal, se foi feita uma coisa ao arrepio da lei também, pode-se intentar ações judiciais. Aí tem que se procurar um advogado e estudar o caso a caso para saber se ele teria esse direito realmente. Agora, fica um pouco difícil, porque às vezes o potencial construtivo do terreno, ele tirando 3%, às vezes diminui e tal e causa problema. Agora, uma pergunta que o telespectador mandou agora, entre a grande maioria dos terrenos, eu acho que na sua maioria mesmo, tem o domínio útil. E, evidentemente, a parte da União, que se paga aí as taxas, que a gente vai conversar sobre isso. Mas o que é que eu lhe pergunto? Por que que os bancos, mesmo com aforamento, mesmo com o domínio útil, se recusa porque ali ele é patrimônio da União, chamados terrenos de marinha? Por que que os bancos às vezes dizem, não, mesmo assim a gente não se recusa a fazer o financiamento imobiliário daquelas unidades que foram construídas ali? Olha, tem épocas que bancos privados fazem, tem épocas que outros voltam a não fazer, voltam a fazer, mas o que eu creio que aconteça é o seguinte: a avaliação que é feita em relação à garantia, porque os bancos normalmente dão empréstimos tendo o bem como garantia. Quando você verifica que o imóvel, por suas vezes, vai estar gravado como bem da União na totalidade, ele está em regime de ocupação. No caso de precisar de executar esse bem como uma garantia em uma necessidade do banco, ele não vai poder executar a União. E o bem da União não pode, no caso, ser usucapível, não pode ser arrematado, não pode ser usado para este caso. Então, creio que seja a falta de garantia que leva os bancos a ter essa cautela e generalizam. Porque em muitos casos a pessoa teria, mesmo com a pequena participação dela, sendo aforado, sendo proprietário, teria uma boa garantia. Então, tem bancos, talvez, que prefiram, pela burocracia, sair deste trabalho. Qual o conselho que você dá, Tânia Santoro, para a gente finalizar, que ela, se não for a questão dos 3%, ela orientar o construtor a fazer o quê? No sentido de construir um empreendimento, porque hoje você construir um empreendimento sem a garantia do financiamento é uma coisa difícil, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar à vista. Qual é o conselho que você dá à nossa telespectadora e corretora de imóveis como nós, Tânia Santoro? É um verdadeiro entrave, né? A burocracia que a Secretaria de Patrimônio impõe é muito grande, ou seja, você buscar uma justiça, talvez você não tenha um resultado tão rápido, porque dependerá de necessidade de provas e de um devido processo legal também na área judicial. Então, realmente, esses imóveis são muito prejudicados. Vamos para o intervalo comercial, mas eu já quero deixar uma pergunta aqui para quando voltar. Muita gente perguntando o que é foro em termos de pagamento, como é que se paga esse foro, taxa de ocupação, laudêmio, quem é o dever de pagar numa transação imobiliária. Então, não respondo agora.
Vamos a um intervalo comercial, não saia daí, voltamos já e pode continuar mandando seu e-mail ou sua mensagem ou WhatsApp. Voltamos já. Chegou a hora de escrever a sua história. E ela pode começar no mais novo lançamento da Equilíbrio, o Ávila Tambaú. Apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos, dependência e até 3 vagas de garagem. O Ávila Tambaú é perto de tudo o que você precisa, como bancos, escolas e supermercados. Visite o nosso estande na Avenida Silvino Lopes, Tambaú. Construtora Equilíbrio. Faz parte da sua vida. 3031 3366. Tudo na vida pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos Classe A da Aliança. A diferença em ser Aliança. Acesse e descubra que você também pode ser Classe A. Jardim Luna, nossa história é com você. E o lugar não poderia ser mais nobre. Royal Luna Residência. 2 unidades privativas por andar. 207 metros quadrados de área, com 3 ou 4 vagas de garagem e lazer completo. Um espaço para viver a história da sua vida e juntos construirmos a nossa. Sinal de 35% até a entrega. Royal Luna Residência. Visite o decorado. Um lançamento Dimensional Construções. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. Melhores imóveis reunidos em um só lugar. Durante todo o verão, os melhores empreendimentos assinados pelas maiores marcas estão na Expo Imóveis da Execute. Não perca tempo. Pensou em imóvel? Pense Execute. 2107-0101. Tenha o seu lugar no sol. O residencial que foi feito para você, que valoriza as coisas boas da vida. More perto de tudo, na melhor área do Bessa. O Residencial Sol tem 2 opções de apartamentos que se adaptam à sua necessidade e uma estrutura de condomínio completíssima que proporcionam conforto e segurança. Tenha o seu lugar no sol e prepare-se para viver momentos inesquecíveis. Residencial Sol, um empreendimento Sideral Construtora. Vendas. O programa Master Imóveis está de volta e lembrando, em novo formato, desde segunda-feira, diário, ao vivo, das 18 às 19 horas, na primeira meia hora, temas inéditos, temas que vai direto ou indiretamente afetar a sua vida.
Claro, trazendo sempre um especialista, pessoas que vão tratar os assuntos que são escolhidos por você, telespectador, através do nosso site www.programamasterimovestudojunto.com e, claro, trazendo aqui um assunto de extrema importância, terrenos de marinha. Você quiser, pode mandar o e-mail para agora, romulosoareslima@gmail.com, ou se preferir, mensagem WhatsApp para 9302-2024. E eu estou aqui com o Dr. Aurélio Della Piccola, corretor de imóveis, advogado especialista no direito imobiliário, ele que é presidente do CRESSE do Estado do Espírito Santo. Deixei aqui uma pergunta, doutor Aurélio. Muita gente mesmo, mais de 40 e-mails aqui eu recebendo, pessoas com dúvida o que é foro, taxa de ocupação, laudêmio, e algumas outras pessoas dizendo que quando transferiram o bem, venderam o bem, que era bem da União, o chamado terreno de marinha, tiveram que pagar. Aí foi aquela discussão, é o vendedor, é o dono que paga? Explica todas essas dúvidas. São perguntas pertinentes que todo dia assolam os profissionais corretores de imóveis. Realmente, Rômulo, nós temos a taxa de ocupação, a taxa de foro, como eu comentei e vou repetir aqui agora. Para os imóveis que são ocupados, estão em regime de ocupação, ele tem a taxa anual de ocupação. Para aqueles imóveis que são aforados em áreas de marinha, são imóveis da União, eles vão recolher anualmente a taxa de foro anual. E toda a transação, toda a venda desse imóvel, a alienação, no caso, tem que ter, assim, pelo menos proforme um pedido de autorização à União, porque, num caso ou no outro, a União detém ou parte ou a totalidade da propriedade desses bens. Então, faz-se um pedido à União para que se possa alienar. A União tem essa preferência, ela normalmente não quer adquirir, não quer ficar com o uso, então vai autorizar, vai emitir uma certidão autorizativa de transferência após o recolhimento de uma taxa chamada laudêmio. Essa taxa é de 5% do valor do imóvel na maioria dos casos. E a quem é devida essa taxa de laudêmio? A legislação prevê que o vendedor terá que arcar com essa taxa. Porém, por ser um costume de mercado o comprador pagar, e por se tratar de um direito disponível, normalmente nos contratos há essa previsão de que o comprador arcará com essa taxa. Havendo essa previsão no contrato, a lei permite, por ser direito disponível, dispor desse direito e o comprador ser obrigado a pagar. Mas quando não estiver contratado, a lei prevê que seja do vendedor. Mas já é um costume. Agora, quem, por exemplo, o laudêmio, o pagamento dessa taxa anual é como fosse um IPTU. Se o dono do imóvel ele começa a atrasar, ele pode perder esse imóvel, ele pode ter algum problema. Porque, por exemplo, no IPTU, quando a pessoa atrasa o IPTU, a taxa de coleta de lixo, há uma execução e, às vezes, muitas vezes, o próprio imóvel ele se dá como garantia, a pessoa, às vezes, em determinados casos mais extremos, perde o imóvel. A Patrimônio da União também trabalha com essa forma de cobrança? Exatamente isso também ocorre. Porém, por não terem controle diretamente, não retomam imediatamente esse imóvel. Mas quando acontecem sucessivos atrasos, também há previsão legal para a retomada desse bem. Porque, no caso, quem tem esse bem tem no Instituto da Enfiteuse, termo jurídico falando, ele tem esse direito de utilizar, mas ele não detém a propriedade do imóvel por completo. Então, o senhorio, no caso, a União que detém esse domínio, ela pode reaver por quebra deste contrato e, no caso, por cair em comisso, que é chamado. Então, isso é previsto na legislação também. Porém, para se colocar em prática, não é muito usual em pouco tempo. O conceito de terreno de marinha, você aqui, eu até anotei, falou que os terrenos de marinha são importantes para a preservação dos nossos manguezais, da nossa costa marítima, dos rios. Agora eu lhe pergunto, você também é vice-presidente do Conselho Federal, que representa a entidade, seja no Poder Legislativo Federal, seja nas discussões
junto aos ministérios sobre esse assunto. O que o Conselho Federal, através da sua pessoa e da equipe técnica dela, tem feito para melhorar essa situação, essa relação da União com os seus terrenos e, o mais importante, para que não afete tanto a cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário nacional? A realidade também que a gente constata que é um mito se falar que terreno de marinha estaria protegendo a área de preservação, porque existe a legislação ambiental específica. Então, o terreno de marinha não se confunde, né? Aqui nós temos exemplo numa parte de um projeto Orla, se não me engano, aqui de revitalização, em que existem duas discussões, as pessoas confundem muito. Eu estive verificando uma decisão da Justiça Federal, que foi reformada pelo Tribunal Federal, em que justamente há essa discussão sobre preservação, sobre poder utilizar, não poder utilizar. Uma coisa é ser bem da União, poder utilizar, não poder utilizar por ser bem da União e ter ou não sua autorização, por ser fiscalizado pelo patrimônio da União. A outra coisa é estar situado em área de preservação ambiental. Ora, veja, vários patrimônios da União, vários terrenos de marinhas, tem prédios erguidos que são terrenos de marinha e não estão área de proteção ambiental. Esses imóveis, sim, áreas de marinha, não tem nada a ver com proteção ambiental. Agora, áreas de mata atlântica, de realmente preservação, isso tem a legislação específica. Então, terreno de marinha, primeiro, não tem nada a ver com proteção ambiental. Ela tem com a faixa de segurança nacional, que até hoje não foi regulamentado. Então, essa é uma falha que existe do governo federal. E, por outro lado, também, o COFES tem feito várias ações, com a nossa ajuda, o João Teodoro, presidente do Conselho Federal, com total apoio, nos autorizou, nós elaboramos um estudo, e nós intentamos uma ação diretamente no STF, para acabar com a cobrança nas ilhas costeiras sede de município, porque existe uma emenda constitucional que já exclui como bem da União as ilhas costeiras sede de município. Olha, se ela deixou de ser bem da União, não pode ser terreno de marinha. Todo terreno de marinha é bem da União. Então, há essa discussão, embora há discussão também em relação ao Conselho ter essa legitimidade para propor essa ação. Mas, não sendo o Conselho, pode ser outra entidade. Já existem outras duas discussões do mesmo sentido no STF. Já são 3 provocações no mesmo sentido. Então, a gente observa uma preocupação muito grande da União em arrecadar, né? Mas existem situações que não há essa necessidade. Por quê? Se a União permite a construção de um edifício, para que ela tenha novamente essa área para utilização em segurança nacional, obviamente ela teria que ter um prazo para uma desocupação, para um restabelecimento dessa área para finalidade. Quer dizer, isso ela poderia muito bem fazer através de uma desapropriação. Então, não há necessidade de se manter esse instituto arcaico dizendo que isso é para preservação ambiental. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso tem que ser desmistificado, né? E o Conselho Federal tem feito um trabalho intenso em relação a isso. Tanto é a pressão tão forte, a união de lideranças, de força, senador do nosso Estado, que o próprio governo já propôs uma medida desonerando várias situações. Por exemplo, os imóveis situados em terrenos de marinha, as benfeitorias também incidiam o laudêmio na hora da transação de venda. Agora, a proposta desse projeto é que não se cobre o laudêmio de 5% sobre o que a pessoa construiu nesse terreno. Então, seria cobrado só sobre o terreno a taxa de laudêmio. Quer dizer, já é uma vitória. E existem várias outras situações de desonerações nesse projeto, que é 5.627 de 2013, se não me engano. Eu quero lhe agradecer por sempre essa gentileza, a gente convocar você chegar aqui de Vitória, Espírito Santo chegou hoje. Vamos fazer uma palestra, café da manhã, na sexta-feira, aqui no Teatro da TV Macho. Todos estão convidados, porque um programa de meia hora realmente não dá para a gente falar tudo sobre esse assunto tão importante. O Aurélio Dalla Piccola estará aqui no Café da Manhã palestra. Você, corretor de imóveis, engenheiro, construtor, proprietário de imobiliária e aquelas pessoas que querem saber desse assunto, advogados, estão convidados. 8h30 aqui, um Café da Manhã palestra com a Aurélio Dalla Piccola. Eu quero passar em primeira mão aqui, Revista Edificar, uma revista especializada da Nanaga 6, que é a nossa parceira. Muito bom. Aqui.
E uma lembrança da Maravilha. nossa construtora Massai, uma das grandes empresas aqui da Paraíba. E deixar você aí com suas considerações finais e vou trazê-lo aqui no programa para tratar de outros assuntos que você domina tanto no direito imobiliário. Muito obrigado, Aurélio. Eu que tenho que agradecer, e eu tenho que aqui também fazer uma justa homenagem, um agradecimento e parabenizar o Rômulo, que está levando esse programa para o Brasil inteiro. Então, nós temos colegas de conselhos regionais de todo o Brasil, eles tenho certeza que muitos deles estão assistindo esse programa e levando para toda a população. A gente também tem a oportunidade, viu, Rômulo, de assistir seus programas já desde o formato anterior, agora vem aperfeiçoado. Então, a gente parabeniza por você ter essa preocupação de levar essa informação e esclarecer o público. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a você, Aurélio. E eu quero dar uma novidade aí. Acaba de ser assinado ontem pela presidente Dilma Rousseff, o corretor de imóveis poderá se associar com toda certeza à sua empresa imobiliária. Nós vamos trazer amanhã na íntegra esses detalhes. Foram 3 artigos, 3 parágrafos, na verdade, inseridos na Lei 6.530 de 78 e com toda certeza você sempre sabe tudo aqui em primeiríssima mão. Quero agradecer a audiência, a participação de todos que mandaram e-mail, mensagem, WhatsApp e sempre informando que o líder aqui é você.